Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai tratar de temas ligados aos impactos econômicos da pandemia. A gente vai falar de como o coronavírus tem aumentado a pobreza, a desigualdade, de como ele tem consequências muito negativas para o crescimento econômico global, mas também como determinados países e determinadas regiões respondem a essa crise de maneira muito diferente. E, infelizmente, como a nossa própria região, a América Latina, é aquela que está sofrendo as consequências humanitárias e econômicas mais graves da crise do coronavírus. Muito mais, por exemplo, do que a Ásia, que tem respondido a essas crises de uma maneira bem mais dinâmica, bem mais efetiva. Conseguem ver o slide? Está aparecendo para vocês? Sim, professor. Vamos lá, então. Eu quero começar com vocês mostrando esse slide que tem o quanto cada economia caiu em 2020 e qual foi o impacto negativo do coronavírus. Não é uma lista de todas as economias do planeta, né? A gente tem aí quase 200 países no mundo, mas tem aí uma lista que é bastante representativa da maior parte dos países. E como vocês podem ver por ela, há um conjunto muito significativo de países em vários continentes cuja economia caiu de 6% a 11% em 2020. Vamos usar o Peru como exemplo. O Peru teve uma queda de 11% na economia no ano passado. Esse é um nível absurdamente alto de colapso econômico para um país que está em paz. Esse é o tipo de queda na economia que a gente espera de um país que está em guerra, que foi invadido, que teve a sua infraestrutura física de produção bombardeada, destruída pela guerra. E, no entanto, são países que estão numa situação pacífica. É um impacto da doença, é um impacto para a saúde pública. Isso tem consequências políticas significativas também. Não sei o quanto vocês estão acompanhando o noticiário, mas ontem nós tivemos eleições presidenciais no Peru e no Equador. São dois países latino-americanos em que o impacto da pandemia tem sido muito forte. E no caso peruano, em especial, a gente tem uma eleição muito disputada, com 18 candidatos e 6 deles empatados, tecnicamente, em primeiro lugar. E a maioria desses candidatos são ilustres desconhecidos. O candidato que chegou em primeiro lugar, o Pedro Castillo, é um professor e líder sindical da zona rural peruana e que é um cara tão desconhecido na capital que a CNN espanhola não tinha sequer foto dele no arquivo para usar nas reportagens sobre as eleições peruanas. Então, o que está acontecendo na região? Uma cobrança muito grande do eleitor em cima de lideranças políticas que não estão conseguindo responder à pandemia. Tanto por conta da questão puramente de saúde, né, das mortes, das internações, quanto pelos impactos econômicos dessa pandemia. Aí, repara, por exemplo, a gente comparar o Brasil com os outros países na lista, o Brasil teve uma queda também expressiva, em torno de 4%, mas que está longe de ser a pior do mundo, né, nesse aspecto. Porque o Brasil teve algumas coisas que os outros países não tiveram, em particular o auxílio emergencial. Esses R$600 que o governo brasileiro pagou no segundo semestre do ano passado, para um grupo de famílias que chegou a 40% das famílias brasileiras, fez uma diferença muito grande em termos da nossa economia. Agora, tem um pequeníssimo conjunto de países cujas economias cresceram em 2020, que, apesar de todas as dificuldades da pandemia, lograram algum tipo de crescimento econômico. É o caso da China, é o caso de Taiwan e é o caso da Turquia. Claro que, nas condições do ano passado, ninguém cresceu muito.
A gente está falando aí de um crescimento de 2%, 1%, mas o simples fato de não estar em recessão em 2020 é uma grande vitória. É alguma coisa que esses países têm que celebrar. E, bom, as estimativas para 2021, para a maioria dos países, né, é de uma recuperação relativamente rápida. A expectativa do FMI, do Banco Mundial, é que os países da Europa, os Estados Unidos, que a própria China, vão crescer bastante em 2021, ainda que muito desse crescimento, na realidade, seja uma recuperação, né, daquilo que foi perdido no ano passado. Mas a gente está num quadro diferente para a América Latina, principalmente por causa da situação na pandemia, que continua muito grave aqui. É uma situação que ainda continua com muitas pessoas doentes, com muita gente morrendo. Agora, no fim de semana, eu estava fazendo uma consultoria para um centro de pesquisas americanos que me pediu para dar uma editada, uma revisada num estudo que eles prepararam sobre a pandemia na América Latina, principalmente para a dificuldade de vacinação. E os números estão horrorosos. Né? Quer dizer, a estimativa é que 30% das mortes globais pelo coronavírus estejam acontecendo aqui, na América Latina, ao passo que a população da nossa região ela não é sequer 10% da população global. Então, tem uma desproporção muito grande da quantidade de pessoas que estão morrendo aqui. Né? E, além disso tudo, a gente tem uma dificuldade muito grande na América Latina em realizar a vacinação. O único país latino-americano que realmente está conseguindo vacinar muito rápido é o Chile, seguido de longe pelo Uruguai, e depois estamos nós no Brasil. O Brasil está até bem em termos da velocidade de vacinação, se a gente comparar com outros países da região, né? Mas ainda é muito baixo com relação à quantidade de pessoas que precisam ser imunizadas. Né? Então, isso mostra muito como a gente está vivendo esse momento complicado, esse momento difícil. Agora, os diversos países do mundo não ficaram parados diante da crise do coronavírus. A maioria deles respondeu com políticas públicas voltadas para a preservação do emprego ou para a preservação da renda nesse período da pandemia. A maneira como se deu essa resposta variou um pouco de país para país. Por exemplo, no caso dos países da Europa, foram muito mais políticas de que o governo queria preservar o emprego das pessoas. Então, os governos ajudavam as empresas a pagarem os salários dos funcionários. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, a política foi diferente. Uma política voltada para a preservação da renda, né, e não do emprego. Então, qual é a diferença ali? Vamos pensar, por exemplo, um caso como o Brasil. Mais de 40% dos trabalhadores brasileiros estão no setor informal de trabalho. Eles não trabalham para uma empresa, eles não têm um contrato de trabalho assinado. Pode ser, por exemplo, uma mulher que trabalhe como empregada doméstica, pode ser alguém que trabalhe como motorista de Uber ou como vendedor na rua, como camelô. Essas pessoas trabalham por conta própria. Não faria sentido no Brasil a gente ter uma política voltada para quem está no mercado de trabalho formal. Né? Para aqui tem que ser a renda, a transferência de renda direta para o bolso das pessoas. Né? E no caso brasileiro, como é uma renda voltada para os mais pobres, ela vai imediatamente para o consumo. Ela vai se transformar, no caso brasileiro, em particular, para o consumo de comida. A gente tem aí estudos de que a maioria das pessoas que recebeu auxílio emergencial, sobretudo os mais pobres, estavam gastando diretamente com comida. No caso da China, tem essa tentativa também de incentivar o consumo, no entanto, é mais complicado por lá. Como a gente viu em outras aulas, os chineses, em geral, poupam muito, né? É difícil para eles gastarem, né? Eles estão ali sempre se controlando, por uma série de razões, né? Tá ligado também no setor de previdência deles, ou deles precisarem de dinheiro para usar os serviços públicos. Então, ali o que o governo fez foi não foi transferir a renda diretamente,
mas foi dar vouchers, né? Foi dar cupons que só são válidos se as pessoas levarem para uma loja e trocarem e tal, que é para tentar estimular justamente as pessoas a gastarem dinheiro, né? O que nem sempre é uma coisa fácil, dependendo do contexto de cada país. Agora, essas políticas elas são ambiciosas, elas são muito maiores, por exemplo, do que as respostas políticas à crise financeira de 2008, né? A crise global anterior à pandemia, mas a gente está vendo pelos números que elas estiveram muito longe de serem suficientes para evitar essas recessões profundas que o mundo está vivendo em 2020, que está vivendo agora em 2021. Né? E é claro que o modo como essa crise econômica está se dando depende muito do setor econômico, depende muito da categoria de trabalho de cada pessoa. Vamos pensar, por exemplo, em quem depende de aglomeração para viver. Quem trabalha, por exemplo, com cultura, que precisa do cinema, do teatro, da casa de show lotada, assim, é um horror. São pessoas que estão vivendo uma situação muito difícil. Estão tentando se reinventar de alguma outra maneira, talvez vendendo um serviço online, mas que muitas delas podem não conseguir, não vão ter esse público online. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu estou muito preocupado com a sobrevivência financeira do grupo Estação, né, o grupo de cinema. Para mim, são os meus cinemas favoritos no Rio, onde eu posso ver um tipo de filme, né, mais diverso, mais global. Eles já estavam mal de dinheiro antes da pandemia e eu não sei se eles sobrevivem. E aí podem ser várias outras coisas. Né? A gente está com muito restaurante fechando no Rio de Janeiro, muito bar fechando. Recentemente, nós tivemos o fechamento da Livraria São José, que era a mais antiga do Rio de Janeiro, né? Ela tinha 85 anos, e foi uma livraria da qual eu fui cliente durante muitos anos, quando eu era adolescente, quando eu estava na minha graduação, eu comprava muito livro lá, muito livro usado. Então, são lojas que têm uma importância histórica para a cidade, né? Ou uma importância afetiva, sentimental para a nossa vida, e que não estão conseguindo sobreviver a tudo isso. Tem uma dinâmica que foi perdida com a pandemia, que foi perdida com o isolamento social, que está cobrando o seu preço. Mas, embora seja uma situação muito difícil para todo mundo, tem variações regionais entre os vários continentes que são muito expressivas. E, como tantas outras coisas da pandemia, elas são basicamente uma diferença entre a Ásia, onde a gente tem uma recuperação mais rápida, onde a gente tem um impacto da pandemia muito menor, e a gente tem um impacto para a América Latina, que é muito mais profundo, com uma recuperação muito mais lenta. Eu coloquei ali no slide uma previsão, né, feita pela revista Economist, que é a revista econômica mais importante do mundo, sobre quando é que os países vão recuperar, né, as suas economias. Então, por exemplo, para um país como a Coreia do Sul, essa recuperação pode acontecer em 2021, já neste ano. A China nem se colocou, ela nem chegou realmente a ter uma perda. Né? Para a África do Sul, por exemplo, essa estimativa é que só recupera o que perdeu em 2024. Para o Brasil, 2023. Né? Para a França, 2024 também. Quer dizer, a gente está falando de uma crise de longa duração. Para quem teve que fechar o seu negócio, para quem perdeu o seu emprego, para quem está começando a vida profissional, 3 anos, 2 anos, é muito tempo, é muita coisa. Então, é claro que essa situação coloca um custo social, um custo humano muito grave. E, para o Brasil, ela vem de maneira particularmente dura. Né? Estava lendo no jornal de hoje, até compartilhei nas minhas redes sociais, um relatório do FMI fazendo a análise da evolução do PIB per capita ao longo dos últimos 10 anos. E o PIB per capita brasileiro hoje caiu $1.000 com relação ao que ele era 10 anos atrás. Então, em 10 anos, a gente não conseguiu crescer em termos da nossa renda per capita
E, na realidade, a nossa renda diminuiu. Tá? A gente tem hoje a 85ª maior renda per capita do mundo. É muito pouco para um país do nível de desenvolvimento brasileiro, para um país, né, com as nossas ambições, com o nosso potencial. E a gente ficou para trás de muitos países da América Latina, de nível de desenvolvimento semelhante. Estamos atrás do Chile, estamos atrás do México, estamos atrás da Argentina, todos eles com uma renda maior do que a renda brasileira. Quer dizer, a gente já estava numa situação muito ruim antes da pandemia e pioramos ainda mais, né? A gente teve uma recessão brutal entre 2014 e 2016 e o pouco que a gente cresceu desde então não tinha sido suficiente para conseguir repor essa perda. E agora a gente tem uma queda de mais 4%. Quer dizer, está muito complicado. O que a gente tem pela frente no Brasil realmente é um cenário muito duro, muito difícil, né? E que a gente vai ter uma série de demandas sociais por causa da pandemia, né? E demandas de saúde pública, demandas, né, urbanísticas, né, de lugares que estão prejudicados, com pouco dinheiro em caixa, com uma situação de escassez de recursos fiscais. E, infelizmente, o Brasil não é uma exceção. A gente está vendo também que esse cenário é um cenário que está se desdobrando em várias outras partes do mundo, particularmente na América Latina, mas também em vários países europeus. Então, o que explica essa discrepância muito grande entre os diversos países e regiões? Primeiro, a rapidez com que esses países foram capazes de responder à pandemia. E a gente viu que na Ásia eles foram muito mais eficazes, não só no caso da China, né, que foi onde a pandemia foi identificada pela primeira vez, mas também até em países mais pobres do que a China, como o Vietnã, que responderam de modo muito eficiente à pandemia. E na Europa, o que a gente está vendo é uma sequência muito longa de várias ondas da pandemia que estão levando a uma série de lockdowns e quarentenas, seguidos de momentos de abertura, depois volta a fechar de novo. Tem países europeus, como Portugal, como a França, que estão indo para o terceiro lockdown. É muita coisa. É claro que isso também cobra um preço em termos de estabilidade. Imagina que você é um empresário, que você tem, por exemplo, uma cadeia de restaurantes. Você vai investir no seu negócio agora, você não sabe quando é que você vai voltar a ter um movimento normal, né? Quando é que você vai ter as pessoas realmente frequentando as suas lojas. Faz sentido para você esperar um pouco. Não é um momento que você vai abrir novas lojas, contratar mais gente. Provavelmente você vai manter ali uma operação mínima, né? Para pagar os seus custos e não muito mais do que isso. Então, você imagina esse quadro de incerteza multiplicado por vários países, por vários setores econômicos, e ajuda um pouco a entender por que essa crise está tão feroz, né? Ela é, sem dúvida, a crise global mais forte desde a Grande Depressão, desde a década de 30, e para muitos países ela está pior do que na década de 30. Inclusive para o Brasil, em vários aspectos, pelo menos nesse aspecto da queda do PIB e do desemprego. Então, é um cenário realmente de um enorme desafio global. A gente não viveu nada parecido com isso desde do Entre Guerras. É claro que essa queda no crescimento global, essas recessões que estão ocorrendo em vários países, inclusive no Brasil, elas têm um impacto muito grande em termos do aumento de pobreza. Imagina o que é um país perder 10% da sua economia em um ano. O que isso significa em termos de falta de oportunidade para as pessoas. Então, se a gente olhar esse quadro global, a gente vai ter aí talvez 100 milhões de novos pobres no mundo por conta da pandemia. O número deles está concentrado no sul da Ásia, em países como a Índia, em países como Bangladesh, que são países muito populosos e são países também onde já havia, né, uma população pobre muito expressiva. Então, mesmo que sejam países que não vão ter, por exemplo, um número de mortos tão grande quanto na América Latina, né, eles vão sentir mais esse impacto da pandemia. E o que a gente está vendo também é que esse impacto vai ser maior entre as pessoas que já estavam mais pobres, que já estavam mais vulneráveis.
em particular, as pessoas que trabalham no setor informal da economia. Então, é uma economia que vai aumentar a pobreza, perdão, uma pandemia que vai aumentar a pobreza e que vai agravar as desigualdades sociais, raciais, de gênero, que já existiam. Ela vai bater com mais força em quem já era mais fraco. Então, deixa eu dar um exemplo aqui do meu próprio cotidiano. Eu sou um funcionário público. O meu trabalho continua na pandemia. Eu estou aqui dando a minha aula para vocês usando os recursos da tecnologia. Eu não preciso sair de casa para trabalhar. Eu vou sair de casa para comprar comida, para ir no mercado, para ir na padaria, mas eu não tenho essa necessidade de estar sempre na rua. Agora, imagine, por exemplo, alguém que trabalhe no setor informal prestando serviços. Pode ser, por exemplo, uma empregada doméstica. Olha, essa pessoa vai ter que continuar a trabalhar. Ela não pode fazer o home office, né? Ela não pode limpar uma casa pela internet. A pessoa mais pobre, ela vai ter que ir ao trabalho de ônibus, de trem, porque eu duvido que o patrão dela vai pagar um Uber, né, para ela ir ao trabalho com conforto. Ela está se expondo ao risco, né, dessa contaminação usando o transporte público. Eventualmente, ela pode até contaminar várias pessoas se ela trabalhar em muitos lugares, em muitas casas. Né? A gente teve recentemente um estudo muito forte aqui no Brasil dos grupos profissionais que sofrem o maior risco na pandemia. E são todos grupos que dependem do transporte público ou de uma atividade pública. Por exemplo, quem é vendedor numa loja, quem trabalha no comércio, não tem jeito. Você tem que ir para a loja encontrar o teu cliente. Ok, a loja até pode vender online, ela até pode vender sem você, mas se você quiser trabalhar, você vai ter que ir lá, né? E aí você está convivendo com pessoas, de repente nem todas elas estão usando a máscara, né? Às vezes você vai ter ali o risco de uma contaminação. Frentista de posto de gasolina também é uma área onde aumentou muito a mortalidade. Então, claro, são pessoas que trabalham, né, no contato público, no convívio social, elas não podem fazer home office, e são pessoas mais pobres que precisam usar o transporte público. E aí elas estão se arriscando diariamente por conta disso. E é claro também que qualquer operador de transporte público, motoristas, cobradores, etc., motoristas de táxi também, estão se colocando numa situação de enorme risco, enorme risco. É muito cruel, porque a gente está vendo, o Brasil é um exemplo excelente para isso, o quanto são as pessoas mais pobres que estão se arriscando. Claro, não são apenas elas que estão morrendo, né? É uma pandemia que também está atingindo pessoas de elite, que atingiu líderes políticos brasileiros, que atingiu artistas famosos, que atingiu empresários, né? Mas ela chegou numa escala em que, enfim, sempre bate mais duro nas pessoas mais pobres. E vem uma discussão histórica, que é uma discussão importante. Então, um dos textos que eu estou recomendando para vocês é sobre isso. Tem um historiador chamado Walter Friedel, que escreveu um livro maravilhoso chamado The Great Leveler, A Grande Niveladora, que é uma discussão sobre quais são as circunstâncias na história que diminuem a desigualdade. Quais são as circunstâncias que geram sociedades um pouco mais igualitárias. E ele chegou à conclusão de que essas grandes niveladoras são todos acontecimentos históricos absolutamente calamitosos e devastadores. Guerras, revoluções e pandemias. Ele diz que no passado, algumas dessas pandemias, como, por exemplo, a peste bubônica na Antiguidade, na Idade Média, elas foram grandes niveladoras. Por exemplo, a peste bubônica na Europa medieval matou talvez 1/3 da população. Ela mudou a estrutura de classes na Europa medieval, porque ela tornou o trabalho do artesão tão escasso, tão precioso, que gerou uma redistribuição de renda
naquelas sociedades. Ela acelerou o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, porque ela foi uma pandemia, não se tinha um tratamento médico adequado, então pobres e ricos morriam igual. Você podia ser muito rico na Idade Média e aquilo não ia significar que você ia ter um tratamento médico melhor para responder àquela pandemia. Simplesmente não havia, na época, uma tecnologia de medicina, uma ciência avançada o suficiente para se responder à pandemia. Isso é diferente hoje em dia. Como foi diferente também na gripe espanhola, por exemplo, ou na epidemia de AIDS nos anos 80. Com a melhoria na ciência, com a melhoria na medicina, o que aconteceu é que as pessoas com mais recursos econômicos passaram a desfrutar de possibilidades reais, efetivas, de se protegerem das epidemias. Porque tem um remédio para isso, ou porque elas moram em condições sanitárias melhores, né? Porque elas vão ter um tratamento médico mais adequado. Então, por exemplo, antes dos hospitais entrarem em colapso aqui no Brasil, é claro que fazia toda a diferença você, né, ter um acesso médico melhor, mais qualificado. Agora que a gente está com uma fila enorme, nem se fala, né? Mas a gente está vendo agora uma disputa muito grande aqui no Brasil pela questão se as vacinas poderão ser compradas no setor privado, o que é uma coisa que não aconteceu em nenhum outro país, né? Pelo menos não de maneira oficial, só no mercado clandestino, só pessoas que contrabandearam a vacina. Mas a gente tem aqui uma elite que está tentando furar a fila, né, porque a vacinação está muito lenta e elas querem pagar pelo privilégio de terem essa vacina antes do tempo, né? O que mostra também a fragilidade do nosso pacto social, a fragilidade da nossa coesão social, como se quem pudesse, de alguma maneira, está saindo, né? De alguma maneira está escapando dessa necessidade de compartilhar um sacrifício, um sofrimento com outros brasileiros. Foi assim também na pandemia da gripe espanhola, 100 anos atrás. A gente vai ver daqui a algumas aulas que ela bateu de maneira desproporcional nas pessoas mais pobres no Brasil. E está sendo assim também com o coronavírus. E não só no Brasil, né? Isso também está ocorrendo em outros países muito desiguais, inclusive nos Estados Unidos. São mais de 500 mil de mortos. A gente viu na aula sobre os Estados Unidos o quanto esse aspecto muito privado do sistema de saúde americano contribuiu para o agravamento da pandemia por lá. Por exemplo, como em muitos casos, dependendo do plano de saúde que a pessoa tivesse, dependendo do hospital da qual ela fosse cliente, simplesmente fazer um teste de coronavírus poderia ser algo muito caro, acima da possibilidade do orçamento daquela pessoa, acima da grana que ela tivesse à disposição naquele momento. Então, é claro que tudo isso vai gerar também um impacto muito maior em termos de ficar doente, em termos de morrer de coronavírus, do que para pessoas que têm um pouco mais de recurso, um pouco mais de capacidade de se proteger. Então, é como se a pandemia funcionasse nesse sentido como um grande espelho que aumenta a visão das nossas feridas sociais. Como um grande espelho que mostra para a gente, de uma maneira muito dura, muito forte, os problemas das nossas sociedades. A desigualdade, a indiferença ou o desprezo pela vida das pessoas mais pobres. O que pensa, por exemplo, um patrão que não está nem aí para o modo como a empregada vai fazer para chegar na sua casa, que quer o chão limpo, né? A cozinha limpa, e não está nem aí para o risco que aquela pessoa está correndo quando entra num ônibus, quando entra num trem. Ou no que está acontecendo, por exemplo, com as escolas, né? Que as escolas muitas vezes estão reabrindo sem ter, de fato, condições de saúde sanitária para conter a difusão da pandemia, para conter ali algum tipo de equilíbrio, né, no coronavírus. E esse sentimento aqui no Brasil, né, de como está difícil para nós politicamente
fazermos um isolamento social mais profundo, de como as autoridades políticas brasileiras ou têm negado fazer um lockdown ou têm feito medidas paliativas que não são tão fortes. É o caso, por exemplo, do que a gente teve agora no Rio de Janeiro, nessa última semana, né? A gente teve 10 dias de feriado prolongado aqui, que tiveram um impacto positivo. O número de atendimentos na rede hospitalar caiu em torno de 7%, mas isso é pouco e está aquém do que seria necessário, né, para uma situação tão dramática como a gente está vivendo no Rio. E com todas essas contradições também que a gente está vendo no Brasil, né, do que pode abrir, do que pode fechar. Então, tem muitos setores que, pela força política, continuam abertos, como é, por exemplo, o caso das igrejas, e outros que talvez poderiam estar abertos, mas estão fechados, como são casos de parques públicos, por exemplo, onde você poderia ter um certo controle ali, evitar aglomeração e tal, e que seria uma maneira das pessoas estarem com a possibilidade ali de algum tipo de lazer, né? E que estão fechados, em muitos casos, né? Por causa da pandemia. Bom, o que a gente está vivendo também no mundo inteiro, não só no Brasil, é esse impacto negativo da pandemia para um cenário de desigualdade social que já era muito ruim há muitos anos. Então, o que a gente tem ali nesse slide é o percentual da renda nacional de posse dos 10% dos cidadãos mais ricos de cada país. Então, a gente tem ali países da Europa, a gente tem a China, o Brasil, tem os Estados Unidos, tem o Japão. E o que vocês podem ver ali é que praticamente todos os países, não, houve um aumento dessa concentração de renda dos anos 80 para cá. Às vezes, um aumento muito expressivo. Pega, por exemplo, essa linha azul clara que está subindo como um foguete, que é o caso da Índia, né? É um país que fez uma série de reformas econômicas desde os anos 90 e cuja classe média alta, cuja elite se beneficiaram de maneira desproporcional com relação a essa abertura. Mas em praticamente todos os países essa desigualdade aumentou. Então, quando chega a pandemia, ela bate mais entre países que já estavam bastante fragilizados nesse aspecto da coesão social, que já vinham dessa piora, né, de uma desigualdade social. E essa desigualdade vai se manifestar também numa escala muito diferente de acesso a vacinas para países e ocasionalmente, para grupos sociais. A gente está vivendo um momento em que esses recursos médicos estão escassos, em que eles não estão suficientes para todo mundo, eles não estão suficientes para todos os países. E o que está acontecendo é que alguns países estão sendo capazes de suprir essas necessidades e outros estão absolutamente deixados de lado. Eu comentava com vocês sobre esse trabalho que eu fiz para os americanos, né, sobre vacinação na América Latina. Tem países da América Latina, os países mais pobres, né, como Bolívia, Peru, Paraguai, em que a previsão para vacinar a maior parte da população é de 2 ou 3 anos. É muito tempo. Vai ser uma saída da pandemia muito lenta. Isso vai ter uma série de impactos negativos, né? Não só para a questão da saúde pública, das pessoas que vão adoecer e morrer, como também para a questão da economia. Agora, a gente tem países que, enfim, tiveram governos mais atentos para esse desafio das vacinas e que correram atrás e que conseguiram contratos para terem acesso às vacinas de maneira mais rápida.
É o caso na América Latina do Chile, é o caso no Oriente Médio de Israel. São países que já conseguiram vacinar mais da metade da população. Os Estados Unidos estão caminhando nessa direção. É provável que até julho eles tenham vacinado mais de 70% já. E temos países que estão absolutamente deixados de lado, né? Os países mais pobres da América Latina, os países da África subsaariana. Ou tem um país como a China, onde a vacinação tem sido muito lenta, porque a pandemia está basicamente sob controle. Então, as pessoas também não estão muito ansiosas para se vacinarem, o próprio governo também não está assim tão aflito, está mais olhando a experiência de outros países e tentando entender, né, o que pode dar certo, o que eles chineses podem adaptar. Né? Mas o meu ponto para vocês é que essa desigualdade social e econômica muito grande entre os países vai se traduzir de uma maneira bastante ruim também nessa disputa por vacinas, por outros insumos médicos, né? Por aí vai. E o que a gente tem nesse quadro? Para muitas pessoas no Brasil, o que nós estamos vivendo desde o início de 2021 tem sido um choque de realidade, de perceber e entender o quanto países como a China, a Índia e a Rússia se tornaram importantes para o Brasil e para a saúde pública global. Como a gente tem uma enorme dependência deles para o acesso às vacinas, para o acesso a máscaras, respiradores artificiais, quer dizer, uma série de equipamentos médicos, uma série de insumos médicos que são essenciais no combate à pandemia. E esse choque foi maior no Brasil porque o nosso país negligenciou a importância estratégica desses demais membros dos BRICS na nossa política externa. Nos últimos anos, ninguém deu muita importância para eles, né, na diplomacia brasileira, uma diplomacia que esteve muito voltada para a relação com os Estados Unidos. E quando chegou agora, descobriram que tinha aí uma lacuna política muito grave. A gente poderia estar muito melhor em termos de vacinação se a gente tivesse feito essas parcerias todas com esses países lá no início, aproveitado delas. Que bom que a gente teve uma parceria com a China, né, via governo de São Paulo, senão estaria muito pior do que já está agora. E a gente tem aí uma movimentação, por exemplo, do governo russo, também tentando preencher esse vazio, também tentando usar a pandemia para expandir a sua influência na América Latina. Em outros países também, né? É uma disputa que atravessa também vários países da Ásia, vários países da África. Quer dizer, a gente tem uma nova geopolítica global que está se manifestando também no campo da saúde pública, no campo do combate à pandemia. E o resumo dessa nova ordem global é uma importância muito maior para a China, Índia e Rússia, mais ou menos nessa ordem de importância, né? Mais ou menos nesses impactos em termos das relações internacionais. Agora, toda situação como essa que a gente está vivendo tem ganhadores e perdedores. Tem muita gente que, a maioria das pessoas, está muito pior hoje do que estava no início da pandemia, mas a gente tem também um quadro de muitas pessoas que aumentaram ainda mais o seu patrimônio, né? Que prosperaram em meio à pandemia, que fizeram negócios que, de algum modo, né, são beneficiados pela pandemia. Eu peguei um estudo de caso do setor de tecnologia, né, que é um setor que, sobretudo nos Estados Unidos, valorizou muito desde o início da pandemia até agora. Por quê? Porque são razões óbvias, né? A gente está tendo aula pelo Zoom. Eu estou usando esse serviço, um serviço que eu pago, né? $15 por mês. Isso não é pouca coisa se você parar para pensar quantas pessoas do mundo afora estão usando Zoom. Ou eu estou usando muito mais uma série de serviços online para encomendar comida, para assistir a filmes e séries pela internet, né? Entrei muito mais nessas plataformas.
E, claro, muitas empresas estão usando mais esses serviços de administração, de armazenamento de dados. Então, muito mais gente está dependente dessa tecnologia para trabalhar, para se divertir, ou para ter acesso a vários serviços. E essas empresas valorizaram muito na Bolsa de Valores. Por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente olhar a recuperação da Bolsa de Valores americana em 2020, ela foi excelente. Ela teve um desempenho muito acima do PIB americano, da economia americana como um todo. Por quê? Porque ela está muito atrelada nessa valorização das grandes empresas de tecnologia. E ali no slide tem uma lista dos grandes bilionários dos Estados Unidos. Né? E com exceção do Warren Buffett, todos os outros são do setor de tecnologia. O Jeff Bezos é o dono da Amazon. Imagina quantas coisas as pessoas não estão comprando pela Amazon no momento em que elas estão em isolamento social, em que elas não podem ir à loja, em que elas não podem ir ao shopping fazer a compra presencial. O Elon Musk, né, que também tem vários negócios nessa área, Bill Gates, da Microsoft, Mark Zuckerberg, do Facebook. Né? Então, vejam como todos eles tiveram uma valorização enorme, né, do seu patrimônio ao longo de 2020. Quer dizer, esses caras somados, os bilionários americanos somados, ganharam mais de $1 trilhão em 2020. Isso é muita coisa. A economia brasileira tem $1,5 trilhão. Então, se você pegar só os bilionários americanos, eles lucraram quase que com o PIB brasileiro inteiro em 2020. E essa valorização vem da valorização das ações das suas empresas na Bolsa de Valores. Por isso que o patrimônio deles cresceu tanto dentro dessa categoria. Agora, isso vem com um preço. Né? Primeiro, tem uma questão política, social, que é o contraste entre um grupo pequeno de pessoas que enriqueceu na pandemia, ou que enriqueceu ainda mais, né? Porque elas já eram pessoas muito ricas, com uma situação social e econômica muito dura, muito difícil, e a maioria das pessoas está vivendo no mundo afora. Se a gente olhar especificamente os Estados Unidos, é uma classe média americana que empobreceu bastante na pandemia, com esse agravante, né, de que ela tem que pagar altas despesas na saúde, o que é uma coisa que na Europa, por exemplo, a classe média não tem que fazer, porque tem um sistema público de saúde que segura, né, a sua barra num momento como esse. Então, e aí a gente tem vários exemplos disso. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo britânico, um jornalista, que foi correspondente aqui no Rio de Janeiro. Ele infartou durante a pandemia. Ele estava andando na rua, passou mal e teve um infarto. Ele teve um infarto muito grave e como ele é um ótimo jornalista, ele depois escreveu uma reportagem sobre o infarto dele, né? Em que ele fez lá uma pesquisa. Ele descobriu que a maioria das pessoas que sofreu aquele tipo de parada cardíaca que ele sofreu morreram. Por que ele sobreviveu? Porque o Reino Unido tem um excelente sistema de saúde pública. Então, ele escreveu uma reportagem homenageando, né, o sistema público de saúde britânico, falando da importância dele como uma conquista para a cidadania britânica e tal, e que salvou a vida dele. Nos Estados Unidos, talvez ele tivesse morrido. Aqui no Brasil, é muito comum que as pessoas que se vacinam, né, fazem ali a selfie, né, vacinando e tal, e dizem, olha, obrigado SUS, viva o SUS, porque a gente está percebendo a importância do nosso sistema público de saúde. Mesmo para quem é de classe média, mesmo para quem normalmente não usa o SUS. Eu uso pouco o SUS. Em geral, eu vou no SUS realmente só para tomar vacina. Mas é claro que quando eu tomar a minha vacina, eu também estarei lá, né, feliz, satisfeito, dando viva ao SUS, porque ele realmente merece. Né? Então, tem esse contraste entre uma classe média que empobreceu ou que está vivendo uma situação de aperto financeiro, de penúria, com essa prosperidade de alguns grandes empresários, de alguns grandes investidores. Isso virou uma questão política nos Estados Unidos. Isso virou uma questão política na Europa ou na América Latina. Você tem a ascensão de uma série de movimentos políticos que a direita ou a esquerda estão questionando a capacidade dessas elites tradicionais, tecnocratas, liberais, cosmopolitas,
de governar os seus países. Luísa, talvez você queira acrescentar alguma coisa, falar um pouco da tua pesquisa nesse aspecto? Oi, peraí. A minha internet. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É que a minha internet está horrível. Maurício, está tudo picotado, eu não estou ouvindo quase nada. A gente te ouve bem. Se você Vocês estão puder me falar ouvindo? um pouco, Porque estamos te eu ouvindo. tô. Tá, porque tá ouvindo. A sua voz para mim tá toda picotada. Eu até tô sem imagem por causa disso. Não, tranquilo. Se você puder falar um pouco da tua pesquisa dos YouTubers americanos, né? Como é que eles estão Sim. tratando esse tema, né? Da pandemia, da desigualdade? Como é que você está presente no que você tem estudado? Então, a questão toda do mundo que envolve os americanos apoiadores do Trump, eles essa questão de diferença social, ou você estava falando sobre essa questão de concentração de riquezas e tal, isso não acontece, né? O nível de debate do que eu tenho acompanhado dos YouTubers americanos com os YouTubers brasileiros, eu ainda não tenho o mesmo grau de conhecimento sobre o YouTube dos Estados Unidos que eu tenho do Brasil, né? Principalmente porque eu entrei agora em grupos do WhatsApp de bolsonaristas brasileiros, então eu consigo compreender um pouco melhor como é que funciona o YouTube, né? Nos Estados Unidos eu ainda tenho que pesquisar mais, mas o pouco que eu tenho encontrado, né, até mesmo porque aparentemente o YouTube talvez não seja a principal plataforma, é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, né? Aquela ideia de que o coronavírus não é uma coisa tão importante e que a questão do trabalho é a mais importante. Mas eles continuam com o foco principal na questão da eleição do Trump, né? Então, eles só falam basicamente sobre como o Trump o processo eleitoral foi uma fraude e tem focado bastante em criticar a gestão do Biden. E por incrível, ou talvez não tão incrível, a pauta do coronavírus não é uma pauta muito frequente, não. O que eu tenho visto muito, né, é a questão da migração, porque eles estão com um processo de pressão migratória agora nas fronteiras do Sul, né? E os republicanos têm criticado muito o governo Biden em relação a isso, né? Então, o foco essa semana, pelo menos, o que eu vi de discussão foi essa discussão. E quem eu tenho visto com destaque também é bastante aquele, agora faltou o nome, acho que não é o Rudolph Giuliani, não, é o Andrew Cuomo. Ted Cruz. É o Ted Cruz, que também tem aparecido bastante nessas redes, como uma figura tá. que fala e tal, né? Tem um discurso mais forte, e é basicamente isso. Praticamente parece que não tem coronavírus. Mas, em redes não necessariamente americanas, tem se discutido muito a questão do coronavírus em relação ao desrespeito das liberdades individuais. Então, estão falando muito da questão de Israel. Tem uma youtuber israelense famosa que está circulando bastante nessas redes mais americanas, que está tratando essa coisa da separação da população vacinada, de não vacinada. Eles têm, inclusive, estavam eu nem consegui conferir se isso era verdade ou não, mas eles estão colocando uma identificação em quem não tomou a vacina e quem se nega a tomar a vacina, e eles estão Os comparando chineses com... estão fazendo isso nos prédios, né? Eles estão colocando umas Isso. tabuletas coloridas, né? Pelo que eu entendi, porque o vídeo ele foi feito por um israelense, então a tradução está super confusa, mas assim, pelo que eu entendi, eles estão botando uma identificação no pulso, assim, alguma coisa assim, tipo, quase como uma tornozeleira eletrônica, uma coisa assim. E aí eles estavam falando que é um absurdo e tal, e eu tenho visto essa discussão nesse sentido, e uma tentativa de articulação global mesmo, de todas as pessoas que se opõem a essas medidas de controle dos que não querem se vacinar. Mas nos Estados Unidos, os principais canais que eu tenho acompanhado, eles praticamente não falam do coronavírus. Eles vendem máscara, alguns. Máscara Interessante isso, né? Porque aqui no Brasil o movimento negacionista não quer usar máscara, né?
E lá já tem os caras Pois ganhando dinheiro vendendo mas não, máscara, isso né? está mudando, Maurício. Não, pelos grupos bolsonaristas de WhatsApp que eu tenho acompanhado, não é isso, eles já não falam mais. Tanto que os cartazes que eu tenho visto são cartazes dizendo para as pessoas usarem máscara e apoiando a vacinação. Isso mudou, foi uma virada assim, 360 nesse, 360 não, que você vai para o mesmo lugar, né? 180 graus, 180. nessas últimas semanas, né? Eles começaram a falar que o coronavírus é essa coisa de gripezinha e tal, esse discurso no Brasil morreu, eles não falam mais. Tem sempre um ou outro que está colocando ali meio que desavisado, um vídeo completamente fora do negócio, mas assim, o que você vê que são as pessoas que estão organizadas, porque eu estou em vários grupos ao mesmo tempo, né? Então, às vezes eu recebo as mesmas mensagens desses grupos. Então, essas pessoas que me parecem mais organizadas, elas não falam mais de que é uma gripezinha e elas falam para vacinar. Só que agora, quem faz a vacina, quem trouxe a vacina é o Bolsonaro. E todo o problema que a gente vê hoje em dia é causado pelos governadores e os prefeitos, que desviaram o dinheiro que foi mandado pelo governo federal, e que se a gente não tem vacinação em massa, é porque esses governadores e os prefeitos não repassaram o dinheiro. E que o Bolsonaro só demorou para autorizar a vacina porque ele estava se preocupando com a qualidade da vacina, porque ele não podia liberar uma vacina que não tivesse segurança. Entendi. E Eles é isso. reconstruíram o discurso público sobre a pandemia. É outro discurso. Não, mas é isso, é outro discurso, e é isso. E ele tem responsabilidade, e agora, esses últimos dias do Bolsonaro, eles estão muito pesados com a questão da CPI do Covid, né? A maior preocupação deles, esse vídeo vazado provavelmente foi vazado de propósito, e é isso que a gente fala. Mas do Não, Trump. Luísa, o que você está falando é muito interessante e, assim, acho, inclusive, que você tem que escrever um artigo sobre isso, resumindo um pouco essa mudança de retórica, porque isso ajuda muito a entender, por exemplo, o que o governo está fazendo na relação com o Senado, para tentar embarrear a Sim. CPI. E agora que eu entrei, tem pouco tempo que eu entrei nesses grupos personagens, eu indico quem quiser conhecer o Bolsonaro, infelizmente tem que passar por esse processo, né? Que é doloroso, ocupa todas as minhas mensagens, inclusive se eu parar de responder mensagem no WhatsApp, eu não consigo mais ver, porque são muitas. Você tem grupos que mandam 1000 mensagens, e, enfim, por dia é uma coisa bem difícil. Mas é bem interessante, porque quando eu vi esse escândalo do vazamento do Bolsonaro, eu tinha certeza que era para jogar para a galera dele, porque eles estão construindo a retórica já tem alguns dias de que, na verdade, o Bolsonaro não tem medo, porque estava começando a surgir dentro desses grupos alguns questionamentos sobre por que o Bolsonaro estava com medo de ter uma CPI. E aí, de repente, surgem esses vídeos, esse áudio falando que, na verdade, ele quer a CPI para todo mundo, entendeu? Então, para mim, fica muito claro de que o objetivo principal desse áudio vazado é jogar para os aliados dele a seguinte narrativa, de que ele não tem problema. Você vê que o discurso é exatamente igual, Maurício, do que eu estava lendo há alguns dias já. De que ele não tem medo da CPI, mas que ele quer que a CPI seja ampla, porque ele não tem nada a temer, mas os governadores também têm que ser investigados porque tem muito dinheiro sendo desviado. Isso eles já estavam fazendo há alguns dias. Então, assim, o discurso ele muda assim instantaneamente, com dias de diferença, e agora eu já consigo observar quando é organizado, quando não é, e o papel do YouTube é muito claro para passar mensagens que podem ser rastreadas, então fingir que é jornal, alguns apoiadores e tal, e nos vídeos do WhatsApp é que a fake news está lá pesada, entendeu? A fake news pesada não vai para o YouTube. Vai para o ela fica WhatsApp. no... Exatamente. Eu Inclusive, tenho eu vi um recebido vídeo essa muita semana demanda, né, de jornalistas. triste. Diga, diga. Eu vi um vídeo essa semana muito complicado, né? Visivelmente a pessoa estava morta, e aí alguém que devia trabalhar no necrotério ficou filmando aquela pessoa como se ela estivesse viva e tivesse sido assassinada pelos hospitais. Então, a informação que eles estão passando é que essas mortes por Covid, elas não são tão altas assim, elas são altas assim porque os governadores mandaram matar as pessoas nos hospitais. E aí eles compartilham esses vídeos, só que isso não vai para o YouTube, isso fica dentro do WhatsApp. É assustador, é um mundo assustador. É interessante o que você está dizendo, tanto para a gente entender a estratégia política eleitoral do governo,
quanto também o modo como eles lidam de maneira diferente com cada plataforma social. Sim. Então, quer dizer, o YouTube começou a monitorar mais nessa questão de fake news, eles estão no WhatsApp agora, né? Estão aí tentando driblar esse monitoramento. E o que tem chegado muito para mim, pelos jornalistas estrangeiros, né? O tipo de demanda nas entrevistas, eles querem entender a posição do presidente na pandemia. E o que eu digo a eles é que a única coisa que o presidente manteve coerente desde o início foi a oposição dele a um lockdown. Foi a oposição dele a medidas de isolamento social muito profundas, usando como argumento exatamente esse tema da economia. O que é semelhante também ao discurso que o Trump teve nos Estados Unidos, né? Então, que não pode isolar, porque senão a economia vai parar. E mais, desculpa te cortar, Maurício. Existe uma estrutura de pensamento. Eles defendem que, inclusive, alguns dos grupos que eu faço parte são de associação de comerciantes, né? Inclusive, eu estou num grupo de Passos, de Minas Gerais. Você vai entrando nos grupos, né? Porque um vai convidando o outro, no final você está em vários lugares. Você está fazendo em Passos, Luísa? Pois é, para você ver que eu estou dentro do grupo. Não é Passos, é Movimento por Passos. Tá? Tem vários grupos, eles são super ativos. Tem de São Paulo, tem vários. E aí, no meio tem promoção de curso, é uma loucura. Mas uma das coisas que eles estruturam você tem que trabalhar, porque senão a economia não aguenta, o Brasil não tem condição de fazer lockdown como os países ricos, e existem medidas que precisam ser tomadas para a segurança, porque o lockdown por si só não resolve. Então, eles usam uma verdade, que é de fato o lockdown não vai resolver o problema do vírus, ali uma necessidade econômica do Brasil para justificar por que o Bolsonaro não fez o lockdown, entendeu? E funciona muito bem, porque as pessoas, todo dia você vê vídeo de gente que está fechando o seu negócio. E aí eu acho que é algo que a oposição ao Bolsonaro não entendeu no Brasil, é que a gente tem um percentual muito grande de brasileiros que não pode fazer lockdown, porque estão no setor informal de trabalho, porque dependem de ir para a rua. E é claro que esse grupo é muito mais propenso a se identificar com o discurso do presidente. Pode até ser pessoas que têm a noção da seriedade da pandemia, que estão preocupadas, mas elas não têm escolha a não ser ir para a rua, a não ser pegar o ônibus, pegar o trem lotado para ir trabalhar. E acho que faltou e falta para a oposição uma certa sensibilidade social para entender a posição dessas pessoas e para propor alternativas. Quer dizer, o auxílio emergencial funcionou durante o segundo semestre do ano passado, mas ele não é viável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista fiscal para o Estado durante muito tempo. Então, agora tem que se pensar uma alternativa. Mas meu ponto para vocês é que não é uma situação fácil, né? A gente está vivendo dilemas, dramas muito profundos, com tragédias individuais. Enquanto a esquerda não entrar nesses grupos, não olhar como essas pessoas pensam, a gente não vai sair disso, porque eu estava vendo aqui nos comentários, tem que ter estômago. Eu trabalho de alguma maneira com o Bolsonaro há um tempo, o Maurício, inclusive, foi da minha banca. É verdade. É difícil. É difícil, às vezes você precisa ter realmente estômago, porque o meu marido, coitado, às vezes sofre, porque eu pego cada mensagens assim, falo assim, gente, o que é isso? Que é isso? Ele, coitado, sofre dos dois lados, porque a mãe dele é bolsonarista e manda para ele essas mensagens, então ele tá ali, ele fica ali. Mas quando você entra em contato, e nesse ponto eu acho que o eleitor do Trump e o eleitor do Bolsonaro têm muito em comum, e agora eu estou fazendo inglês com um professor que é trumpista também, né? Então dá para entender bastante esse modo de... Me perseguem em todos os lugares. Eu acho que isso é bom para a sua pesquisa. Eu acho que isso vai te ajudar. Então, já é minha segunda aula, Marisa. Aos poucos eu vou começar a pedir para ele me dizer quais são os meios de informação dele, porque eu vou querer conhecer um pouco mais sobre a realidade americana. E aí eu vou pegando, tentando entrar em acesso, né? Que é mais difícil para mim. Mas uma das coisas que eles colocam é essa coisa do trabalho e essa militarização da vida. Tipo, você é um soldado do país, você está se arriscando indo trabalhar, você é um covarde se você ficar em casa. Ou então você é um acomodado, membro de uma classe privilegiada que quer lockdown porque você vive numa bolha. O que, na verdade, não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade, é um argumento poderoso, sem dúvida. Exatamente. Então, é isso que a gente tem vivido. E se a gente não olhar e não conseguir... Cara, eu vejo, assim... E outra coisa que eu queria falar que também é muito importante é
eu vi essas semanas, assim, as pessoas que questionam, mesmo dentro do grupo bolsonarista, que questionam a postura do presidente, que não entendem a postura do presidente, são sumariamente detonadas por esses grupos. Teve uma pessoa que foi convidada a se retirar do grupo porque ela simplesmente não entendia a postura do Bolsonaro em relação à CPI da Covid. Então, existe também um forte componente de fanatismo mesmo. As pessoas morreriam pelo presidente, isso é uma coisa complicada, assim, que a gente está Isso ajuda a lidando. gente a entender por que ele continua com uma popularidade bastante alta, né, de 30%, dadas as circunstâncias, é muita coisa. E por que a gente tem um percentual muito grande de brasileiros que divide a responsabilidade pela pandemia entre várias autoridades, né? Não só o presidente, mas também colocando a resposta na conta dos governadores, do prefeito, né? Eu acho que o presidente construiu um discurso que é bastante eficiente do ponto de vista político, eleitoral. Não, gente, é genial, porque eles mudam a narrativa e as pessoas reproduzem essa mudança de narrativa e elas não percebem isso, que elas estão mudando essa narrativa e não conseguem. E outra coisa que é uma estratégia muito importante no vídeo, especificamente, que é o que tem também no negócio, mas que é o clickbait, né? Ou o que eu reparei que acontece muito é uma indução da interpretação. Então, por exemplo, eu vi essa semana estava circulando um vídeo, 2 vídeos circularam, um do Rui Costa e o outro do Dória, sobre falas deles. A do Rui Costa, ele estava contando, era Rui tipo como se Costa é fosse governador da Bahia, não? governador da Bahia do PT, né? E o Dória, governador de São Paulo. E ele, nas dois exemplos eram tipo filmagens, né, não sabidas, né, secretas. Quando você lê a chamada do vídeo, é assim, nossa, Rui Costa mostra que ele não está nem aí para a pandemia, não sei o quê. Quando você vai assistir o vídeo, você não vê nada demais. É assim, olha, para a gente mandar a vacina, você precisa ter X de casos, senão não posso mandar. Alguma coisa assim, era uma coisa burocrática, sem menor importância. Aí chamei meu marido para ver o vídeo, porque eu não estava entendendo nada. E ele falou, não tem nada demais. Só que no vídeo tem assim, olha, que é denúncia. E do Dória, a mesma coisa. Dória está pensando somente na parte política. E o vídeo era o Dória falando que as vacinas tinham que chegar logo, porque senão ele ia tomar muita porrada dos bolsomínios e dos bolsonaristas, porque eles são malucos, porque também, né, não tem nada demais, de fato. Obviamente que o Dória tem uma intenção política no que ele está fazendo. Mas o título, ele já arma você para assistir aquilo de um jeito. Então, existem muitas estratégias, além de, obviamente, uma estética que se mantém, uma maneira de se organizar. Eles não fazem aqueles cartazes mal feitos à toa, né? Aquilo tem um porquê. E é muito impressionante, porque é isso, né? Alguém pergunta assim, como é que eles não percebem que a narrativa muda? Eles não percebem, ou não querem Se perceber, ou adaptam, não... né? Quer dizer, vão de alguma maneira, vão se adaptando aí às circunstâncias. Acho que o discurso E sobre a tem vacina... um elemento do pensamento conservador e um pouco do elemento das notas do fascismo, quando você vai ler aquele livro do Stanley, do Jason Stanley sobre fascismo, que é essa coisa da... Existe ele não fala passar a mão na cabeça, mas existe uma relativização do indivíduo, né? Quando você vai estudar um pouco do conservadorismo, que não são a mesma coisa, mas também tem um pouco disso, né? Ele é sempre visto como um indivíduo que pode falhar. Ele pode falhar, ele é normal, né? É normal que ele faça isso. Ele é humano, né? Então, quando ele falha, é humano. Quando ele acerta, ele é magnânimo, né? Ele o E os líder, outros, quando não? falham... Hã? Ele o líder, não? Ele o líder. Ele o líder, ele os filhos do líder. Ou então, o erro é dos filhos, não é dele. O erro é do STF, não é dele. Se ele erra, é porque alguém não... Se ele não faz alguma coisa, é porque ele não pôde fazer. Entendeu? Ele sempre foi controlado em relação a isso. Nesse ponto, o Trump não tem um pouco esse discurso, não. Eu, pelo menos, não notei. Existe a coisa da, sei lá, tentarem roubar o governo e tal, mas essa coisa ele tem um pouco mais de autonomia. O Bolsonaro, ele é meio que um líder infantilizado, às vezes, é uma coisa muito estranha.
E isso na pandemia, que eu achava no início da pandemia que não ia ter como ele superar isso, porque era a realidade batendo a porta, né? Mas mesmo assim ele Mas muda a talvez sim, porque narrativa. acho que tem uma diferença grande do Bolsonaro e do Trump, que o Trump sempre teve um discurso muito arrogante, né, de que ele é o melhor, de que ele é o grande negociador, de que ele faz tudo, né? O Bolsonaro tem um discurso diferente. O próprio slogan dele, né, assim, né, Deus acima de tudo e tal, o dele dizer várias vezes em público que ele não é uma pessoa bem preparada, de que ele não é o mais adequado para aquela função, mas aquela é o destino dele, né? Deus o colocou ali. Tem um discurso de humildade que é importante na retórica dele e que jornalistas estrangeiros já me chamaram a atenção para isso, né? De falar, olha, o Trump jamais diria numa entrevista que ele não é um cara bem preparado, né? E acho que esse personagem público que o Bolsonaro construiu do homem comum, né, que não é uma pessoa sofisticada, que não é uma pessoa refinada, que come pão com leite condensado no café da manhã, isso é uma coisa muito valorizada pelo eleitor dele, de que ele é alguém autêntico, sincero, que ele não tem as pretensões da elite brasileira. Isso explica muito também E da influência dele. uh, uma das coisas que eu escutava muito sobre como o Bolsonaro só trazia ódio, e era uma discurso de ódio, uma discurso de não sei o quê, e que o medo era o que tinha levado ele ao poder e é o que mantinha ele. Mas eu acho que não é por aí também. Porque quando eu vejo, imagina, a gente está no meio de uma pandemia, a quantidade de pessoas morrendo, né? O comércio, o caos, todo mundo está com muito medo. Se você está dentro das redes bolsonaristas, existe uma esperança. Tá tudo, não está tão ruim assim. A pandemia não é tão significativa. É possível trabalhar sem fazer lockdown. A vacina está. Se você for ver os grupos, a vacina está chegando. Estamos vacinando milhões de pessoas todos os dias, entendeu? Porque eles usam os números a ponto para parecer que aquilo está acontecendo, que as coisas estão acontecendo. Então, é uma fonte de esperança, entendeu? É uma fonte de alívio. Se você vive dentro de uma bolha bolsonarista agora, nesse momento, você com certeza está muito mais tranquilo do que se você vive vendo Fantástico, se você vive assistindo a Globo. Né? Outro dia a gente foi assistir um capítulo dessa novela que até acabou agora, Amor de Mãe. Você sai do Eu não vi Fantástico. Amor de Mão, mas me disseram que, que era um negócio assim, que Horror, todo acabou. Eu vi um episódio capítulo. tinha 3 tragédias, né? Que era um negócio assim. Não, a gente estava assistindo com a TV ligada, enfim, né, para poder se alienar com o Big Brother depois. Até meu marido comentou, ele falou: Meu Deus, coronavírus, estupro, aí agressão de mulher, tiroteio, coronavírus de novo, mãe sendo sequestrada. Aí você sai do Jornal Nacional, que é aquele show de tragédia. Depois vem a novela das 9, só tragédia. Então, assim, é melhor você estar vendo as redes bolsonaristas, você fica mais tranquilo, te alivia, mesmo que aquilo te leve à morte. Mas você, naquele momento, é uma esperança também. A gente precisa entender que ele não foi eleito só com discurso de ódio, ele foi eleito com discurso de esperança, a esperança de que ele ia organizar as coisas, a esperança de que ele ia trazer o Brasil para o rumo certo, enfrentar um inimigo comunista. Então, essas coisas têm um poder, a gente não pode subestimar isso, senão ele vai ganhar de novo. Tem muito chão pela frente, tem muita coisa para acontecer no próximo ano, né? Mas super obrigado, Luísa. Tá interessantíssimo, né? Super pesquisa. Por favor, escreva, bote isso no formato de um artigo para jornal. Você tem que publicar pelo menos essas primeiras avaliações, análises. Acho que você vai contribuir muito para o debate que tá ocorrendo no Brasil. Tá, vou deixar, mas você vai ter que me dar uma ajuda. Mas depois a A gente gente conversa. conversa sobre isso, não tem problema. E para fechar aqui a aula, eu queria falar do último tópico, que é uma crise da dívida externa, né? A gente está enfrentando um cenário em que muitos países não vão conseguir pagar as suas obrigações financeiras. E aí são esses países que estão em vermelho no mapa, que são países que estão muito endividados. Em geral, são países africanos, mas a gente tem também uma série de países na América Latina, a Argentina, o Equador, a Venezuela, que estão vivendo também uma situação muito dramática nesse aspecto. E a grande novidade dessa crise da dívida é que, pela primeira vez na história contemporânea, o maior credor desses países é a China. Não são mais os bancos americanos, não são mais os bancos europeus. Quer dizer, para a maior parte deles, a China hoje é o grande credor. Então, é com Pequim que esses países vão ter que negociar
E aí a gente tem essa grande incógnita, né? Essa grande interrogação. Como é que a China vai responder a isso? Como é que a China vai lidar com essa situação? Será que ela vai aceitar, por exemplo, negociar perdões da dívida? Será que ela vai aceitar negociar reduções, né? Essa é uma das grandes questões políticas para os próximos meses. Então, ou seja, a gente está vendo um cenário muito turbulento na economia global. E o coronavírus vem depois de anos que já não estavam muito bons. Desde a crise financeira global de 2008, o que a gente teve na maioria dos países foi um crescimento mais lento, de menor porte, do que aquele que existia antes da crise. Então, quer dizer, o Brasil é um caso extremo disso pela recessão que a gente teve, né, recentemente. Mas, enfim, a gente está vendo esse cenário em muitos outros países e o coronavírus vai agravar o que já era uma situação dura, difícil. Antes da gente abrir para as perguntas sobre essa aula, eu quero compartilhar com vocês a prova. Eu vou passar para vocês hoje a prova com o prazo de uma semana. Então, vocês têm que me entregar até o dia 19 de abril. Vou até colocar aqui no próprio enunciado. Vocês estão vendo a prova? Ela está aparecendo para vocês? Não. Oi? Para mim não apareceu, não. Não apareceu? Apareceu no slide. Espera aí, deixa eu fechar o slide. Ver se vai aparecer. Um arquivo de Word. Espera aí. Vê se entrou agora. Agora sim, professor. Okay. Sim, professor. Bom, é aquele formato de prova que eu passei para vocês já em outras matérias, né? Sobretudo quando eu leciono matérias sobre o período contemporâneo, que é dar uma situação prática do mercado de trabalho e pedir a vocês que respondam a ela. Então, eu estou colocando 3 situações, vocês vão escolher uma delas e vão me escrever uma resposta de até 3 páginas. Primeira situação. Você é funcionário de uma organização internacional de direitos humanos que irá lançar um relatório sobre a pandemia. A direção pediu que você escreva um resumo de como o coronavírus impacta em temas sociais como desigualdades, discriminação racial e gênero. Você pode optar por analisar apenas um dos tópicos ou abordar os 3. Situação 2. Você trabalha em um instituto de pesquisa que estuda mudança climática. Seu diretor terá uma reunião com financiadores e quer convencê-los a doar mais recursos para a organização, argumentando que há uma relação direta entre os impactos ambientais negativos e a pandemia. Ele pediu a você um texto com argumentos que o ajudem nessa discussão. Situação 3. Você apresenta um programa sobre política global em uma emissora de TV. Sua editora o encarrega de preparar uma edição especial com cerca de 1 hora de duração, explicando a consequência da pandemia para a China e Estados Unidos. Elabore um roteiro para o programa. Quais seriam os principais pontos da sua abordagem? Que tipo de pessoa você entrevistaria? Quer dizer, quem já fez outras matérias comigo, né, eu já usei provas parecidas em outras ocasiões. Eu vou colocar esse texto da prova, esse arquivo da prova na plataforma AVA, vocês podem baixar de lá. E, naturalmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me escrevam, né? Podem perguntar agora também. Mas a ideia é que vocês escrevam um texto de até 3 páginas de duração, não é um texto muito longo, respondendo a essas premissas, né? Dialogando com essas inquietações. Acho que, pelo conteúdo da prova, é mais ou menos o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, tem questões sociais, tem meio ambiente, tem a situação particular da China e dos Estados Unidos e como que tudo isso pode ser costurado para a resposta de vocês. Então, vamos abrir agora para as perguntas e para os comentários. Pode ser tanto sobre a prova quanto sobre a aula. Professor, eu gostei muito da prova, tá muito boa. Assim, que bom, tomara que vocês consigam aí se divertir um pouco fazendo ela, né? A ideia
é que ela seja alguma coisa agradável, alguma coisa realmente de reflexão para vocês durante a pandemia, né? E como eu digo desde o início do curso, parar para pensar sobre o que está acontecendo é bom. Isso tem um impacto emocional positivo para a gente. De alguma maneira, ajuda que a gente coloque os nossos problemas pessoais, individuais na pandemia, ou os dramas das nossas famílias, dentro desse quadro geral mais amplo. O prazo é 19 de abril, Amanda, daqui a uma semana. Professor, Diga. a gente vai enviar para você por e-mail ou vai postar no Avo? Nossa prova? Me enviem por e-mail, fica mais fácil para mim. Ok. Não precisa colocar, a pergunta da Melissa, né? Tem que colocar a bibliografia? Não, não precisa colocar, não precisa ser uma coisa organizada com nota de rodapé e tal. Basta você colocar ali o seu argumento. Apenas o seguinte, se você for citar estatística, se você for citar dados e tal, coloca uma nota de rodapé dizendo de onde você tirou aqueles dados. Se for uma coisa de uma reportagem, por exemplo, isso é importante. Vamos lá, mais perguntas, mais dúvidas? Eu pensei em colocar uma situação em que vocês assumissem o papel de um diplomata brasileiro, né, na crise da pandemia. Mas acho que a diplomacia brasileira está tão pressionada, né, tão partidarizada por essas questões ideológicas do momento, que eu achei que ia ser mais difícil, na verdade, do que mais complicaria do que ajudaria a vida de vocês. Então, preferi uma abordagem mais internacional. Assim. Professor, Realmente. Desculpa. Diga, Laura. Eu acho um comentário assim, em relação à matéria da aula hoje, que eu estava vendo uma reportagem outro dia que estava falando que mesmo com essa crise econômica que a gente está vivendo e com a diminuição do PIB no Brasil, o Brasil formou, acho que, 9 novos bilionários durante a pandemia. E acho que isso é interessante a gente refletir assim, sobre isso, porque você falou assim, sobre o setor de tecnologia, e assim, aqui assim, a gente está importando muita tecnologia, né? Então, acho que esse setor não tem tanto impacto aqui no Brasil. Mas mesmo assim, essas pessoas conseguiram esse novo status aí de bilionário, e eu acredito que assim, às custas da pandemia, né? É verdade, Laura. Essa questão das empresas de tecnologia, elas hoje são muito importantes para os Estados Unidos. E você vê isso refletindo até ali na lista, né, dos grandes bilionários americanos. No Brasil é diferente, mas provavelmente o que aconteceu aqui foi o mesmo que nos Estados Unidos. O patrimônio desses bilionários deve ter aumentado muito pela valorização das empresas deles na Bolsa de Valores. Porque, de algum modo, essas ações subiram de preço e, claro, pela quantidade de ações que eles possuem, o patrimônio deles também aumentou muito. Maurício, está me ouvindo? Diga, Ronald. Eu fiquei pensando no comentário que você fez, uma situação recente, né? Recente não, algo que já vem ali há algum tempo na mídia sobre a tentativa de empresas comprarem, né, a vacina, né, o setor privado comprar vacina. E aí você falou a questão do olhar mais do pacto social, né, que seria uma falha no nosso pacto social, porque pessoas com dinheiro, de alguma forma, estariam furando a fila, né? Eu entendo esse argumento, né, e valorizo, mas eu também tento me colocar no lugar da visão econômica, né, no sentido de que a gente ouve muito também que a economia brasileira só vai voltar, né, a funcionar plenamente quando 70%
das pessoas estiverem vacinadas, né? Então, nesse argumento econômico, né, eu acho que a vacina vindo do setor público e do privado iria, né, acelerar, né, a gente chegar nesse nível de 70%. Eu estou só mesmo jogando lenha na fogueira mesmo. Isso, na verdade, foi algo que muitos empresários também estavam argumentando, né, de que assim, ia ser mais gente vacinada. Que eles simplesmente estavam querendo usar o dinheiro deles para acelerar o processo deles, às vezes de seus funcionários também, né, dada a lentidão do Brasil. Né? Agora, isso esbarrou numa série de problemas, e um deles é o seguinte: as empresas que vendem vacina, as empresas estrangeiras que vendem vacina, só vendem para o governo. Elas não vendem para empresas privadas, elas não vendem para cidadãos privados, justamente por causa dessas preocupações de saúde pública. Então, o que está acontecendo agora é que as empresas brasileiras apresentaram, né, junto com a Câmara dos Deputados, um projeto de lei para que o Ministério da Saúde compre essas vacinas e depois distribua, né, em parceria com as empresas, e depois distribua para elas. Mas é um negócio tão estranho em termos internacionais e que está se inventando ali um puxadinho jurídico, né, para tentar permitir isso. E que, claro, está muito ligado também nessa questão da lentidão, né? Quer dizer, as pessoas estão se preocupando quando é que vai chegar a vez delas, e quem tem dinheiro no bolso está pensando exatamente isso, assim, por que não usar esse dinheiro para conseguir logo a vacina? Para quem mora em região de fronteira, né? A BBC fez uma reportagem interessante sobre jovens brasileiros que vivem na fronteira com o Uruguai. Como a vacinação no Uruguai está muito mais rápida, eles estão atravessando a fronteira para se vacinar no Uruguai. É quase um exílio sanitário, assim, né? Mais perguntas, mais comentários? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Pode falar. Pode? Obrigada. Maurício, a minha questão com a velocidade da vacinação é porque, por exemplo, no meu município, a vacinação está sendo bem rápida. Mas é porque grande parte da população... Você mora onde, Natália? Você me passa aí que eu estou... Qualquer coisa eu moro em Duque de Caxias, na Baixada. Só que o motivo da vacinação estar sendo rápida é porque a população em si, ela não está se vacinando. Então, eu vejo isso porque muita gente da minha família já está conseguindo ser vacinada, porque a população mesmo, ela não está indo para o posto. Então, sobra vacina e eles falam, cara, vem para o posto tomar, porque a gente não quer jogar isso fora, né? O município gastou dinheiro, vocês têm que vir tomar. Então, acho que isso é muito preocupante, mostrar que, tipo, tá bom, estamos em uma boa velocidade, mas em determinados municípios, como no meu, as pessoas não estão indo se vacinar e por isso que está sendo rápida. Também porque em Caxias teve muito problema de aglomeração, né? Aquelas filas muito grandes para os idosos se vacinarem. Né? Muitos Por problemas. Exemplo, o sogro do meu irmão mora em Caxias, mas ele se vacinou aqui no Rio, justamente por causa das filas. Né? Tentava driblar isso. Agora, você tocou num ponto bom, que é essa questão da informação sobre a vacina, da disposição de ser vacinado. Ontem eu conversava com a minha mãe, que é a profissional da área de saúde, né? E ela me dizia que está com um problema grave de idosos que tomaram a primeira dose. E aí, não, já tomei a primeira dose, tá bom, não vou voltar para a segunda. Né? E que não estão voltando para a segunda dose. E que é super importante também. Né? Então, ainda tem esse problema, né? E no caso do Chile, que é o país latino-americano que está vacinando mais rápido, o problema que houve por lá, as pessoas tomaram a primeira dose e aí relaxaram. Então agora eu vou para o bar, agora eu vou ficar na rua, agora eu vou tirar a máscara. Então o número de casos voltou a aumentar. Porque a vacina não tem 100% de eficácia, né? Nenhuma vacina tem. Então ela vai te proteger em 50%, 60%, 70% dos casos. Mas as pessoas têm que continuar a se cuidar. Isso é muito difícil, é muito complicado. Né? Então, vejam vocês o tamanho do desafio que a gente está enfrentando. É claro que o mais urgente nesse momento é ter a vacina. Né? Mas, mesmo com a vacina, não será suficiente. Né? A gente ainda vai ter que também trabalhar todas essas questões ligadas à informação, a uma certa disciplina em manter o isolamento. Né? O ser humano é um bicho muito complicado, ainda mais em situações de pandemia.
Só complementando o que a Natália falou, aqui em São Gonçalo tá acontecendo algo muito parecido com isso. As pessoas não têm ido se vacinar, e aí a prefeitura chegou até a criar a prefeitura não, a organização dos postos de saúde começou até a chegar a criar uma tal de fila da xepa, que é para as pessoas que cheguem, que forem depois do horário de vacinação irem se vacinar, porque, enfim, ficava sobrando vacinas ali do dia e eles não poderiam devolver aquele lote, né? Porque, enfim, não sei se por causa da temperatura ou alguma coisa do tipo. E aí eles vacinavam pessoas que não eram da cidade. Estava até tendo uma polêmica aqui na prefeitura por conta disso. Um pouco eu dizer para vocês desse nosso pacto social, né? No limite, pode ser até essa questão de, não, você não é da cidade, você não é do estado, né? O que você está fazendo aqui, né? Esse sentimento de que nós somos uma só nação, de que nós estamos todos no mesmo barco, ele está muito frágil no Brasil de hoje. E acho que, sobretudo, né, porque da mesma maneira que essa crise econômica da pandemia veio 10 anos muito difíceis para o Brasil, do ponto de vista econômico, ela também vem depois de 10 anos muito difíceis do ponto de vista político. As crises políticas que nós vivemos no Brasil nos últimos anos dividiram muito a população, tornaram muito difícil a gente conseguir organizar uma ação coletiva para qualquer coisa. São tantas rivalidades, são tantas mágoas, são tantas feridas profundas, né, entre os vários grupos sociais que formam a sociedade brasileira, entre centro, liberais, esquerda, direita. Ninguém fala com ninguém, ninguém consegue negociar com ninguém. E isso impacta muito na nossa capacidade de responder a uma crise tão brutal quanto o coronavírus. Nem sequer contra um vírus a gente é capaz de se unir. Maurício, eu tenho uma dúvida, mas é mais de caráter cultural mesmo, não sei se é uma impressão minha, mas eu tive esse estalo, tipo, quando eu estava esse final de semana, eu vi o filme Tigre Branco na Netflix, e eu queria ótimo, saber... né? É um grande filme sobre desigualdade na Índia, Exato. mas que a gente do Brasil se identifica, né? Sim, eu achei muitos pontos, inclusive a parada do suborno, da corrupção, das condições precárias, etc. Mas eu queria saber se existe um movimento se existe uma tendência realmente nos filmes, no cinema em geral e particularmente na Ásia, eu fiz a relação com Parasita também, de pôr a desigualdade como pauta cada vez mais. Eu queria saber se é uma impressão minha ou se sempre foi assim. Ótima pergunta, Arthur. Você está certo. Isso está aparecendo no cinema, isso está aparecendo nas artes, está aparecendo na economia também. Ao longo da última década, a quantidade de bons livros escritos sobre desigualdade na Europa, nos Estados Unidos, é enorme. E acho que, em grande medida, isso reflete essa preocupação mesmo, né? Aquele gráfico que eu mostrava para vocês, de que a desigualdade está crescendo no mundo inteiro. E ela hoje é basicamente uma desigualdade entre aqueles grupos que conseguiram se adaptar e encontrar um lugar numa economia global mais aberta, mais integrada, e aqueles grupos que ficaram para trás nesse processo ou que tiveram o seu modo de vida mais fragilizado por essa competição internacional. Você vê que no final do Tigre Branco, né, o Tigre Branco é uma sátira, né, a essa nova elite indiana, e aquele personagem daquele motorista, que era alguém muito pobre, se reinventa, né? Ele vira um empresário também, prestando serviços para essa nova elite global lá em Bangalore. Mas acho que a ironia do filme, a sátira do filme, é o quanto essa nova elite está permeada dessa estrutura social arcaica indiana, né? Das castas, da desigualdade. Mas é um belíssimo filme, recomendo muito. O livro é muito bom também. O romance também é excelente. Bom, pessoal, é isso. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber por que a América Latina não vai seguir
a tendência global de recuperação bem rápida, que nem os países da Ásia, como a Índia, por exemplo. Por duas razões, Cláudio. Um número muito grande de mortos, né, de pessoas internadas, e uma lentidão muito grande em ter as vacinas. A combinação dessas duas coisas é o que está atrapalhando a recuperação econômica da América Latina. Ou para colocar de uma maneira mais crua, mais brutal, a gente está vivendo um momento muito ruim da pandemia. A pandemia não está passando para nós, ao contrário do que está acontecendo em outras partes do mundo. E o que a gente podia pensar é que, como a gente viveu a pandemia depois, né, era para a gente estar experimentando uma coisa mais leve, na verdade. A gente teria passado pelo pior e as vacinas já estariam chegando, né? Então, exato, talvez né? era para... Nós estamos agora no pior momento, né? Teve dias nas últimas semanas em que 40% das mortes globais pelo coronavírus aconteceram aqui no Brasil. A gente está, às vezes, com 4 mil mortes por dia. É uma tragédia humanitária como a gente nunca teve na nossa história. É um negócio assustador. E a vida segue, né? Eu passo aqui pelo meu bairro nos fins de semana, as pessoas estão nos bares, estão nos restaurantes, né? A vida segue. Mas, enfim, pessoal, então eu vou colocar o material agora na plataforma AVA. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a prova, me passem um e-mail, a gente vai conversando e me mandem até a segunda-feira da semana que vem. O que a gente vai ter agora são mais 3 semanas de aula. Vai ser uma aula sobre a América Latina, de maneira geral, que vai ser a nossa próxima segunda, e depois 2 aulas sobre o Brasil. Uma aula sobre a história brasileira de resposta à pandemia e outra sobre o Brasil na pandemia atual. E aí, depois disso, a gente vai abrir para os trabalhos de grupo. Ok? Então, um abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde. A gente se fala. Tchau, tchau.